Olá, bem-vindo à Escola Bíblica do Ministério para a Língua Portuguesa da Segunda Igreja Batista em Richmond, Virgínia. Estamos estudando toda a Bíblia e a lição de hoje cobrirá o livro de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses foi escrito pelo apóstolo Paulo e essa é uma carta ou epístola que foi endereçada à igreja de Tessalônica, o capítulo 1, verso 1. A data que o apóstolo escreveu se coloca entre 50 e 52 depois de Cristo, durante a sua segunda viagem missionária, quando o apóstolo estaria em Corinto. Essa é considerada a primeira carta escrita pelo apóstolo ou a segunda, caso Gálatas seja colocada como primeira carta escrita pelo apóstolo. A igreja de Tessalônica ela surgiu durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, como nós vemos em Atos, capítulo 17, do verso 1 ao 9. O tema da carta, então, Paulo queria demonstrar o seu amor e preocupação, porque o relato de Atos conta que eles ficaram, o apóstolo Paulo ficou 2 semanas lá na cidade e ele teve que fugir para Bereia. Então, pela forma dele ter saído correndo da cidade, ele gostaria de demonstrar, então, o seu amor e preocupação, por isso ele escreveu a carta. Fundamentar os crentes de Tessalônica nas doutrinas da fé e corrigir algumas deficiências na igreja. A motivação do viver cristão se fundamenta na esperança da volta do Messias. Essa é a mensagem principal do livro de Tessalonicenses. Então vamos saber um pouquinho sobre Tessalônica. A cidade foi construída por Cassandro em 315 a.C., ele era um general da Macedônia, e ele nomeou a cidade em homenagem à sua esposa, chamada Tessalônica, que ela era filha de Filipe II e meia-irmã de Alexandre o Grande. E a cidade, na época de Paulo, era a capital da Macedônia. Então aqui você tem uma foto nos dias atuais, e mesmo nos dias atuais ainda há algumas ruínas que são preservadas na cidade. O livro de Tessalonicenses, a carta, ela tem uma estrutura formal de carta, onde o apóstolo começa com a saudação, que ele, Silvano ou Silas, que é o mesmo nome, e Timóteo se apresentam, as recomendações feitas pelo apóstolo na carta e a bênção final. A carta foi escrita em resposta ao relatório que Timóteo trouxe para Paulo. E nessa carta, Paulo coloca as bases da fé. Quais são? A centralidade da nossa fé em Cristo, manter-se santo, principalmente com respeito à pureza sexual, e a nossa esperança na volta de Jesus Cristo. E orar sem cessar. No quesito de orar sem cessar, Paulo recomenda que os santos orem por ele. E aqui, essa recomendação, ela também é presente para nós, Então, novamente, nós vemos a importância de orar pelos nossos líderes, Aí Paulo faz uma série de recomendações que nos remonta à doutrina, aos escritos da Torá, Então ele pede para nos mantermos na nossa santificação, para nós vigiarmos quanto à pureza sexual, principalmente lembrando que os povos gregos eles tinham muita promiscuidade e prostituição, de acordo com a sociedade em si e alguns modos de culto. Então, por isso, o apóstolo ressalva a parte da pureza sexual. Ele menciona sobre trabalhar, porque ele fala que não é para a gente ser ocioso, Então, quem não trabalha, não coma. Viver em paz entre os outros, exortar os desobedientes, consolar os desanimados, amparar os fracos, não apagar o espírito, julgar tudo e reter o que é bom e abster-se de toda forma de mal. Então, com esse modo, ele resume os princípios que nós vemos nos escritos de Moisés. Aí Paulo faz uma menção sobre a armadura de Deus. Só relembrando que a menção que Paulo faz sobre a armadura de Deus também foi feita pelo profeta Isaías, no capítulo 59, verso 17. Então, aqui o apóstolo só menciona sobre o capacete da salvação e ele coloca a couraça como fé e amor, como parte da nossa armadura. Aí Paulo vai relatar, então, a nossa esperança na segunda vinda de Jesus.
Paulo fala que quando soar a última trombeta, né, e for dada a voz do arcanjo, nós vamos nos encontrar com Jesus nas nuvens. E como isso vai acontecer? Quem morreu em Cristo primeiro vai ressuscitar, eles vão ressuscitar primeiro, e os que estiverem vivos vão ter o corpo transformado num piscar de olhos, E nós vamos encontrar com Jesus nos ares e estaremos com ele para sempre. Paulo escreveu essa coisa e você vê que toda a carta é permeada com a segunda vinda para dar uma esperança para aqueles cristãos de Tessalonicenses. E para mostrar que eles podiam não ficar triste com a morte dos crentes, porque eles têm uma esperança na vinda futura, né? Então a nossa esperança é na segunda vinda. É interessante notar que cada capítulo dessa epístola termina com uma referência à segunda vinda de Cristo. Então, Paulo relaciona a vinda de Jesus com a salvação no primeiro capítulo, né? Capítulo 1, no verso 9 e 10, com o serviço, no segundo capítulo, verso 19 e 20, com a estabilidade e a firmeza do cristão, capítulo 3, verso 13, com o conforto, no capítulo 4, verso 17 e 18, e com a santificação, capítulo 5, verso 23. A segunda vinda de Cristo, então, é o panorama e o pano de fundo dessa carta. E Paulo ressalva que eles sabiam que Jesus viria como um ladrão. E ele estava contando isso para falar que Jesus não veio já, porque tinha algumas doutrinas falando que Jesus já tinha voltado, né? Então ele estava falando, não, ele não voltou ainda, mas vocês sabem que ele virá como um ladrão. Então o que isso significa? Que nós temos que estar preparados. Ninguém sabe quando um ladrão vai entrar na sua casa ou quando você vai ser abordado por um ladrão. Então para isso você se prepara, você põe tranca na porta, você põe sistema de alarme na sua casa. Quando você está andando num lugar que você sabe que é perigoso, você anda vigiando. Por isso que Paulo fala que nós temos que vigiar e orar sem cessar, porque a gente nunca sabe quando Jesus vai voltar, e para tal nós temos que ter a nossa fé em Deus, em fé em Jesus, saber que Ele é o nosso Salvador, é a primeira coisa. Se você não tem essa certeza, você tem que ter essa certeza. E a segunda coisa, nós temos que desenvolver a nossa salvação, nós temos que estar nos caminhos do Senhor. Então, nós temos uma esperança que Jesus vai voltar. E para tal, nós temos que nos preparar, porque nós não sabemos quando Ele voltará. Amém?